O foco do Minha Casa Minha Vida 1, ele está focado no no segmento de 3 a 6 salários de renda, atende de 6 a 10 e também atende das famílias de até 3 salários mínimos. O Minha Casa Minha Vida, ele é muito importante porque ele foi lançado no ano de 2009, portanto, pós-crise financeira mundial. E, naquela ocasião, não só o Brasil, mas o mundo inteiro não tinha uma visão clara dos efeitos da quebra do... Bom, o Lehman Brothers só foi o ícone dessa quebra, né? Mas aquele conjunto de quebradeira, principalmente lá nos Estados Unidos, levou a essa situação de indefinição, e o governo, num movimento que os economistas chamam de anticíclico, né, lançou, entre vários programas, o Minha Casa Minha Vida. Ele foi lançado em abril de 2009, portanto, ano passado, num momento onde o Brasil já dava os primeiros sinais de que ele sairia mais rapidamente do processo recessivo ou da crise de 2009, e ele voltou a impulsionar o mercado imobiliário, que já vinha bem, mas essa retomada do Minha Casa Minha Vida deu um novo alento para essas faixas de renda e, é claro, incentivou os outros segmentos do mercado imobiliário também. Inclusive, como nós estávamos até conversando um pouco antes, você implementou o emprego no país, né? Porque com a construção civil foi um grande propulsor de novos empregos em função disso. Me parece que você estava comentando até que está faltando agora emprego nessa, quer dizer, qualificação de profissionais para essa área, né? Nós estávamos dizendo até que, como o Codefat é um dos basilares do Codefat, é a formação profissional, né? Queria dizer que nós aprovamos um orçamento no Codefat de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o ano que vem, para poder viabilizar a qualificação profissional, né? Ótimo, boa e notícia. esperamos que isso seja implementado pelo governo nesse orçamento que vem de 2011. O Conselho Deliberativo do Codefat entendeu que a necessidade dessa qualificação de mão de obra. Como é que você vê esse posicionamento com relação a isso e quais são as dificuldades do setor nesse aspecto? É verdade. O setor, nos últimos 5 anos, praticamente dobrou o seu contingente de mão de obra, e isso em números representa mais de 1 milhão e 100 mil postos de trabalho que a Construção Civil Brasil abriu em todo o Brasil. Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas. Portanto, dentre esse contingente de mão de obra, nem todos são qualificados ou são capacitados. É claro que a construção civil é uma porta de entrada para os não qualificados, né? São os nossos serventes, são os nossos ajudantes, e que aprendem dentro do canteiro de obra, seja a profissão de pedreiro, ou de encanador, eletricista, carpinteiro e assim por diante. Só que o Brasil não pode mais, ou a construção civil não pode mais, capacitar a sua mão de obra de forma, vamos chamar até meio empírica, né? Vai lá, aprende no canteiro de obras, e precisa de um processo profissional de qualificação de mão de obra. Daí, Luiz, eu vejo o seguinte, o Brasil inteiro fala em capacitação de mão de obra, né? O Sinduscom mesmo tem 2 projetos junto ao Senai de capacitação de mão de obra nos canteiros de obra, né? Porque a dificuldade da construção civil, e em função da sua alta rotatividade da mão de obra, para nós foi importante montar esse projeto para
segurar, para fixar a mão de obra nas construtoras e aí esse funcionário, esse trabalhador fazer carreira na construção civil. Preferimos que essa educação, essa capacitação fosse elaborada nos canteiros de obras. Então, a sua informação, a sua notícia de se disponibilizar mais de R$1 bilhão para a capacitação de mão de obra é uma notícia importante. O mercado precisa, e não é só o mercado da construção civil, e aí eu vou mais avante. O Brasil precisa de um projeto nacional de capacitação de mão de obra técnica. Inclusive, você está me dizendo que haverá uma modificação, inclusive na estrutura de construção civil, quer dizer, haverá uma industrialização nesse processo de construção civil, né? É verdade. Bom, essas são as tendências dos outros países também, o Brasil também vai passar por isso, e o que o setor da construção civil, ele vai continuar ainda um grande demandador de mão de obra, eu não tenho dúvida, vai continuar por vários anos, mas a construção civil tem um desafio fundamental, até para a sua subsistência, é que ele tem que melhorar a sua produtividade, né? E a produtividade vai passar pela educação dos funcionários da construção civil, pela capacitação dessas pessoas para os diversos segmentos profissionais da construção civil e o treinamento contínuo dessas pessoas. Portanto, a hora que o Brasil tiver um projeto de Estado, seja para o segmento imobiliário, para a infraestrutura, para o segmento privado, os empresários do setor, eles estarão se preparando para investir em novas tecnologias, processos construtivos, inovação tecnológica e, com isso, fazer frente aos desafios futuros, seja de mão de obra, tecnológicos ou econômicos, e dar continuidade ou poder atender à demanda que esse país necessita, seja na área imobiliária, seja na área de infraestrutura, ou seja na área de serviços. Eu acho que o Roberto tem uma pergunta aí que... Ô Sérgio, um aspecto que eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente seria em relação às empresas, como você colocou nesses projetos de baixa renda. Há um tempo atrás, defendia-se muito no Brasil que eram os projetos de mutirão. As pessoas se reuniam, compravam material de construção, o governo fornecia uma parte, chamava os amigos, fazia um negócio no fim de semana, e hoje o modelo é mais para as empresas. O que mudou e qual que é o modelo melhor? É melhor aquele mutirão que nós tínhamos antes ou é melhor hoje com as empresas fazendo projetos maiores? Bom, Roberto, é claro que o presidente Sinduscom dizer que as empresas vão fazer melhor que os mutirantes, talvez não tenha muita credibilidade. Mas esse é um assunto tão evidente, não é? As empresas são empresas especializadas para fazer construção, no caso, a habitação, não é? As pessoas, a população de um modo geral, eles não têm a visão do que é o desperdício decorrente da autoconstrução e dos mutirões, né? Há um grande desperdício na execução de qualquer tipo de construção, porque são feitos normalmente por pessoas inabilitadas, não têm capacitação para executar essa questão. O governo deveria dar atendimento técnico, mas nem sempre consegue oferecer esse assessoramento técnico na execução de uma construção. Embora, Roberto, ser construtor é mesmo que ser técnico de futebol, né? Todo brasileiro é técnico de futebol. Ah, eu vou construir minha casa. Não, por que eu vou chamar engenheiro? Eu mesmo vou lá e construo.
Portanto, essa visão, vou chamar de atrapalhada, né, de que qualquer um sabe fazer construção, então qualquer um sabe fazer uma cirurgia de apêndice. Mas que história é essa, né? Temos os profissionais para executarem essas obras. Então, Ô Sérgio, o nosso programa está chegando no fim, nós temos mais 2 minutos. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a dificuldade do setor de infraestrutura. Que todos os brasileiros toda hora estão vendo notícias de que o porto não funciona, todos sentindo que as estradas não funcionam fora nos grandes estados do Brasil, Bahia, essas coisas, estradas não funcionam. Por que o nosso setor de infraestrutura está tão travado? Olha, resumindo, né, em função do teu prazo, o Brasil não faz infraestrutura porque o Brasil tem uma taxa de investimento, né, de poupança mínima. É menos 1% do PIB que é direcionado para o investimento. No caso de infraestrutura, o grande player financiador da infraestrutura de qualquer país é o governo. E se o governo não tem recursos para investir, uma vez que ele gasta tudo nas despesas correntes, não sobra nada para investimento, essa é a origem fundamental de que a infraestrutura no Brasil é deficiente. É deficitária, o atendimento é péssimo, porque cabe ao governo, além de planejar, não é, de orientar, dar diretrizes, é preciso que o governo tenha recursos para financiar a infraestrutura. Esse é o fundamento básico. Some-se a isso a incapacidade gerencial do próprio governo. Nós temos aí recente programas, né, que não se conseguiu dar uma continuidade ou, pelo menos, gastar os recursos que estavam direcionados para esses programas de infraestrutura. Mas, basicamente, Roberto, é isso. O Brasil precisa economizar, aumentar a poupança. De que jeito? Reduzindo os custos correntes para sobrar recursos para investimento e, com eles, dirigir para as obras de infraestrutura. Luigi, muito obrigado. A Confederação Nacional de Serviços, muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio Watanabe, e obrigado a você, nosso telespectador, que nos acompanhou nesse programa com o presidente do Sinduscom. Muito obrigado, boa noite e tenha um bom final de semana. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.